Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente traz um conteúdo que eu não gosto, mas eu já te falei várias vezes. Apesar de eu preferir abordar notícias positivas, quando existem notícias negativas que precisam ser informadas e comentadas, eu não vou me eximir. E hoje a gente vem para uma temática que vem sendo uma dor de cabeça constante pro Joan Laporta e para a torcida do Barça, que é o retorno ao Camp Nou. Várias datas foram prometidas, nenhuma foi cumprida e a mais recente projeção, que é o 14 de setembro, parece estar ficando complicada de se concretizar. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo e eu ainda vou te dizer que todo esse imbróglio é desnecessário. A volta ao Camp Nou poderia ter sido melhor planejada, mesmo que para uma data mais distante, sem causar nenhum tipo de prejuízo à imagem do clube e nem à imagem do Laporta frente à torcida. Já toda essa argumentação, toda essa conversa, mas antes disso, você sabe, apesar de não ser notícia boa, curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a trazer conteúdos cada vez melhores para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro, inclusive para você. Já curtiu, se inscreveu e hypou? Ah, então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, deixa eu te devolver entretenimento, que é o nosso bordão, né? Porque nesse vídeo aqui pouco entretenimento teremos. É um vídeo um pouco mais crítico, um pouco mais pesado, mas também necessário. De vez em quando a gente tem que trazer a notícia negativa. Em campo é impossível. Tem que procurar pelo em ovo para conseguir achar alguma coisa negativa para falar do time do Hansi Flick. E quando tem algum erro defensivo a gente também comenta. Mas nesses bastidores, principalmente nessas projeções extremamente otimistas da diretoria, de vez em quando a gente tem que abordar algo que não gosta, que o torcedor não queria estar escutando. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, o vídeo deve sair 1h30 da tarde no horário de Brasília, mas no momento em que eu estou gravando bem mais cedo, os agentes da UEFA, não é da KGB não é da CIA, é da UEFA, os agentes da UEFA estão dentro do novo Camp Nou, que ontem teve problemas com alagamento. Aí já não é culpa tanto assim da gestão da obra, é mais porque caiu mesmo um pau d'água em Barcelona, né? E o estádio que já não estava 100% para essa vistoria passou a precisar de uma limpeza a mais. Resultado, os agentes da UEFA já estão há 5 horas dentro do Camp Nou fazendo a vistoria. No momento, o estádio não está completo, então é uma vistoria que deveria ter sido muito mais curta. Se tudo tivesse nos conformes, eles já teriam saído e ainda estão lá dentro, olhando detalhes. Olha que essa infiltração, essa pintura tem que mudar. Aquela vistoria, claro que não desse jeito que eu acabo de simular, mas tentando encontrar os detalhes de uma estrutura que para a UEFA tem que ser muito mais acima, tem que ser muito mais qualificada do que para a La Liga. Então, o Camp Nou de 27 mil pessoas, com a abertura só do Gol Sul e da tribuna, para a La Liga tá bom, dá para botar a câmera do VAR? Então foi, vamos para dentro. Para a UEFA não, tem que ter a lateral completa, tem que ter uma estrutura a mais para colocar as câmeras que são dentro de um padrão diferente do que La Liga exige. Então, para você ter o seu estádio pronto para a La Liga, dá para ser na base do improviso, vamos falar assim. Para estar pronto para a UEFA, precisa de um nível muito mais alto de avanço na obra, e esse avanço ainda não aconteceu, a gente sabe que ainda não aconteceu, e os agentes estão lá para comprovar e para tentar vislumbrar se vai haver tempo desse estádio estar preparado para quando a Champions tiver início. O mais provável é que a resposta seja não. Aí o que acontece? Muita gente pergunta, mas e se a UEFA não aprovar? Não pode jogar no Camp Nou? Poder pode, né? Poder pode em La Liga. Digamos que a UEFA diz, olha, na Champions você não vai poder jogar aqui. E La Liga fala, Campeonato Espanhol pode. O Barcelona pode jogar as partidas do Campeonato Espanhol no Camp Nou e as partidas da Champions em algum outro estádio, muito provavelmente Montjuic. Pode. Só que logisticamente isso é muito ruim pro torcedor. E na temporada passada, quando perguntaram pro Laporta se isso era uma possibilidade, se ele estaria disposto a jogar as partidas da Champions em Montjuic e as partidas do Campeonato Espanhol
no novo Camp Nou, quando a previsão de reabertura do novo Camp Nou era muito mais cedo do que ela está se mostrando, ele disse que não, que ele não faria isso. Que se o Camp Nou não pudesse reabrir, como não reabriu, em dezembro, na partida contra o Atlético de Madrid, aquela que o Barcelona perde 2-1, era para ter sido o retorno à casa, se não pudesse ser possível ali, ele ia levar até o fim da temporada e só na temporada seguinte ia reabrir. Beleza? Então o que a gente imagina? Que se a UEFA não aprovar o Camp Nou, mesmo que para a La Liga a situação esteja solucionada, o Barcelona vai mandar todos os seus jogos em Montjuïc, para que o torcedor não tenha que ir assistir um jogo no topo da montanha e outro em Les Corts. É uma sensação de desorganização e de improviso que o Laporta já acaba, pelas suas promessas extremamente otimistas, mostrando, né, dando essa sensação de improviso à torcida e que ele quer evitar que chegue a um nível ainda mais alto, não é isso? A licença para que o estádio reabrisse com 27 mil pessoas, ela foi concedida, né? O desmembramento do estádio, ao invés de abrir o anel inferior completo, abre só o Gol Sul e a tribuna, essa licença foi concedida, mas ela foi concedida de maneira condicional. Condicional a empreiteira responsável por erguer o estádio assinar uma documentação de conclusão de obra. Então, tudo bem, olha, você tem a licença para abrir com 27 mil pessoas, mas antes eu quero que a empreiteira assine aqui um atestado de conclusão de obra, para depois desse atestado eu fazer uma última vistoria e aí sim você poder utilizar com a capacidade de 27 mil pessoas. Para 60 mil já foi pro buraco há muito tempo. Para 45 mil também, já não tem mais nenhuma condição. Para 27 mil tinha esse condicionante, a gente gravou um vídeo mais ou menos uns 15 a 20 dias atrás, trazendo essa informação para você, na época de maneira muito otimista, porque era o que transmitia a diretoria do Barcelona naquele momento e todos os meios que cobrem o Barcelona também, porque daquele momento em diante já não era mais uma fiscalização da prefeitura que iria definir esse retorno, era a própria empreiteira, dependia só de nós a gente conseguir ter esse retorno no dia 14, mas até o momento em que eu gravo esse vídeo, talvez 3 horas da tarde mude, mas no momento que eu gravo esse vídeo, a empreiteira ainda não assinou essa documentação, porque ainda não concluiu a obra. Ainda precisa fazer a limpeza das entradas, que o processo ainda não avançou muito pelas condições climáticas nas últimas semanas, e hoje é muito realista pensar que não vai ser possível resolver até 14 de setembro, mesmo que 14 de setembro esteja a mais de 20 dias de distância do momento em que a gente está aqui gravando esse vídeo. De maneira que, para se resguardar quanto a isso, o Barcelona já reservou Montjuïc até fevereiro. Então, seja por uma questão de a empreiteira não conseguir soltar a documentação, seja por uma questão de a UEFA não permitir que os jogos da Champions aconteçam ali, e mesmo que La Liga permita que aconteçam os jogos do Campeonato Espanhol, o Laporta não querer mandar jogos em 2 estádios diferentes simultaneamente, seja por qualquer motivo, qualquer coisa que dê errado, o Barcelona já assegurou que poderá voltar a jogar em Montjuïc até fevereiro. Por que até fevereiro? Porque pela Champions você pode mudar de estádio depois que termina a primeira fase e entra o mata-mata. Termina a fase Liga, o Barcelona joga as 4 partidas em casa da fase Liga, vira o ano, chega o mata-mata, ali eu posso trocar de estádio. Mas eu não posso estrear em um estádio, jogar a segunda partida em outro e dali em diante seguir como se nada tivesse acontecido. Cada fase tem que ter um estádio só. Fase Liga é um estádio, mata-mata é outro. Como o mata-mata começa só em fevereiro, o Barcelona já garantiu o Montjuïc até ali. Se necessário for, pode estender. Agora, se até fevereiro esse estádio não puder ser entregue, aí é melhor desligar todas as luzes e todo mundo para casa. Desiste, não vai mais entregar. Se até fevereiro, estavam falando 14 de setembro, 14 de fevereiro não está entregue, Deus abençoe. Por isso, foram lá e reservaram o Montjuïc
para todas essas datas. Então, fica cada vez mais distante, fica cada vez mais longe a gente confiar nesse retorno em 14 de setembro, ainda que documentações importantes tenham saído com bastante antecedência, mas que o que é o mais importante, que a obra está concluída, ainda não rolou. Por isso, meus amigos, a tendência é voltar a Montjuic. E aí eu te pergunto, e para mim esse foi o grande erro do Laporta, qual teria sido o problema de jogar essa temporada inteira em Montjuic se não tivessem prometido retorno ao Camp Nou desde o começo do Campeonato Espanhol? Me diga, qual seria o problema? Você ficaria indignado? Mais uma temporada em Montjuic? Não, você entenderia. Estão fazendo as obras, querem concluir as obras, deixa os caras focarem lá nesses aspectos logísticos, burocráticos, enquanto isso a gente vai jogando em Montjuic sem problema, sem crise, sem confusão. Alguém teria feito protesto na frente do CT por jogar mais uma temporada em Montjuic? Já jogamos 2. Eu, pessoalmente, gosto pra caramba do estádio de Montjuic. É turístico o estádio de Montjuic. Tu passa pelo Museu da Catalunha, tu sobe na montanha, tem uma visão panorâmica da cidade. Eu chegava 2, 3 horas antes do jogo, ficava lá com a minha esposa comendo um lanche, tem uma área ali para fazer piquenique. É uma maravilha o estádio de Montjuic, né? A parte ruim é que você não tem ônibus e carro que te deixa lá em cima. Você vai ter que chegar no máximo, se você for de carro, a um estacionamento na altura do museu, depois subir andando. E se você for de ônibus ou metrô, você tem que descer na Plaza Espanha, caminhar até o museu e depois subir a montanha. Então, ninguém ficaria indignado. O máximo que poderia acontecer era reclamar que vai ter que ter uma caminhada de 15 minutos, ao invés de descer na frente do estádio, como é o caso do Camp Nou, e acabou. Mas as promessas de que vai abrir contra o Atlético de Madrid, dezembro de 24, vai abrir em fevereiro de 25, para a gente jogar a Champions em casa, também não abriu. Vai abrir em agosto no Johan Gamper, não abriu. Johan Gamper foi no Johan Cruyff. Vai abrir no dia 14 de setembro, também aparentemente não vai ser o caso. E se for, são em condições muito emergenciais, é tipo assim, é só para dizer que cumpriu a promessa, né? Era para abrir com 60, depois 45, agora 27. Já estão falando até em abrir sem público, que aí facilitaria a reabertura do estádio, facilitaria a utilização do estádio nessa primeira rodada, sem público. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou me aprofundar nisso porque é muito recente, eu ainda quero ver o desenvolvimento dessa confusão para poder trazer para você a notícia e o comentário. Então, o que a gente tem agora é o seguinte, vai jogar em Montjuic. Caramba! Era o que a gente já tinha feito nas temporadas anteriores. Ninguém ia estar indignado. Qual é o problema? Prometeram que ia voltar para o Camp Nou e a tendência é que isso não aconteça. E se vier a acontecer, acontece de maneira extremamente restrita e muito provavelmente não da maneira que a UEFA exige para se jogar uma Champions. Meu irmão, já fiz um vídeo falando sobre isso, bem curto lá no Instagram, mas trago aqui para o YouTube também esse comentário. O Laporta é o maior presidente da história do Barcelona. Ele foi o cara que conseguiu montar o mega time que ganhou as Champions num curto espaço de tempo, 2006, 2009, 2011. O time de 2015, quem montou foi o Rossell, mesmo que o título tenha ficado na conta do Bartomeu. Mas o Laporta foi o presidente responsável por 3 Champions. Foi ele que montou a estrutura que permitiu o time chegar naquelas vitórias. Ele volta para o Barcelona no pior momento financeiro da sua história e consegue manter o time competitivo ao mesmo tempo que reconstrói financeiramente, fazendo o que precisa fazer. Ah, mas ele vende o Barça Studios e depois o time não recebe o dinheiro. Ele fez o que tinha que fazer para conseguir abrir o fair play, para trazer os jogadores que manteriam esse time competitivo. Senão o Barcelona corria o risco de virar o Milan, de virar o Manchester United, de passar 5, 10 anos sem conseguir ganhar títulos e enfraquecer a marca de uma maneira que dificilmente você vai conseguir recuperar no curto prazo. Era fazer aquilo, apostando a própria imagem no processo, ou aceitar que ia demorar 20 anos uma reconstrução que no mesmo mandato que ele começou, ele está conseguindo terminar. Foi excepcional o Laporta. No entanto, ele precisa
E eu acho que ele até entendeu isso e parou, mas o estrago já estava feito pelos erros cometidos anteriormente. Ele precisa parar com os discursos extremamente otimistas. Não é uma questão de vender desgraça, prever catástrofe. Você sabe que eu não sou assim e nem acho que o Laporta deva ser. Mas, irmão, tu tá falando de obra. Obra que não é a do teu banheiro. Se tu for botar um azulejo na parede do teu banheiro, tu já não tem como saber quando vai terminar. Porque obra é uma desgraça. Tu vai construir um estádio para 100 mil pessoas, irmão. Pra que ficar dando previsão otimista? Deixa a obra rolar. Quando é que vai terminar? Não, vamos ver. Pode ser que seja ali durante a temporada 24-25. Aí se for dezembro, março, né? Não precisa fincar qual é o jogo que vai acontecer. E aí, pô, atrasou a obra. Não tem problema, atrasou, mas o nosso plano já era jogar em Montjuic até o fim da temporada mesmo. Deixa a obra rolar até tal dia. A obra vai terminar ao longo da temporada 25-26. Cara, dá um espaço grande para se tiver uma chuva forte como teve ontem, que vai atrasar a obra. Ontem não pôde se trabalhar. Ontem você passou o dia inteiro só empurrando água para fora do gramado, para fora da zona de obra. Não deu para trabalhar ontem. Vai atrasar a obra. E quando você tem uma obra muito longa, isso vai acontecer uma vez por semana, você vai ter um atraso acumulado. Deixa um espaço maior. Não precisa cravar uma data, menos ainda se ela for extremamente otimista. Eu não acho que o Laporta deva perder a confiança do torcedor e menos ainda o mandato por causa disso. Tem gente culpando o Deco, aí é sacanagem, o Deco não tem nada a ver com essa história. Laporta, se você quiser falar da Limac, que é a construtora, também pode falar. É bastante incompetência da empreiteira, inclusive, não ter conseguido entregar essa obra ainda. E o Barcelona refém, porque eu posso entrar na justiça por descumprimento de contrato, porque eles me prometeram entregar essa obra já tem 1 ano. Posso, mas aí a obra para e eu vou para uma briga judicial com a obra parada. Então, o que é mais danoso? Eu entendo que querer voltar para o Camp Nou o mais rápido possível financeiramente é o mais interessante. Eu até falei isso para lá o pessoal que me acompanha no conteúdo premium, nas lives exclusivas, me perguntaram sobre isso. Mas por que ele quer voltar? E eu expliquei, cara, uma questão financeira. Eu tenho certeza que fizeram as contas e chegaram à conclusão que Camp Nou com capacidade reduzida vai ser financeiramente mais interessante do que Montjuic com a capacidade total. Então, eles estão apegados a esse aspecto financeiro, mas o aspecto imagético é muito negativo. O aspecto de desgaste e de frustração do torcedor talvez não compense esses ganhos financeiros, que não vão ser o dobro, o triplo, é um pouco a mais, e que mesmo assim, se o estádio não reabrir, não vão acontecer. É uma pena. E eu ainda trago mais um detalhe que a gente vai ter que discutir muito mais posteriormente, mas que eu já quero que você se prepare psicologicamente para ele. Essa reabertura não será definitiva. O Camp Nou vai ter que fechar de novo para poder construir os anéis superiores. Porque o que está entregue, ou o que vai ser entregue nessa primeira fase, é o anel base, 60 mil pessoas. O anel superior, onde vão caber mais umas 42, 46 mil, esse anel superior ele não pode ser construído com o estádio em uso. Então vai ter que fechar de novo para construir o anel superior. E fica a minha dúvida última. Não era melhor jogar mais uma temporada inteira em Montjuic e entregar o estádio completo? Deixo aí para você a reflexão. Emita a sua opinião nos comentários. O que eu tinha para te falar eu já terminei. A gente se encaminha para encerrar esse vídeo, mas se você ficou até o final é porque gostou. Então curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.